Olá, oitavoanos. Aqui vamos trabalhar o segundo capítulo, ainda sobre globalização, mas agora com a temática cooperação regional, blocos econômicos e outras organizações. Nós vimos o que era regionalismo, conseguimos buscar um pouquinho essa informação de regionalismos. Agora vamos analisar mais no sentido econômico, como que isso funciona, esses blocos econômicos. Aqui começamos com uma charge, a União Europeia, um barquinho afundando, e cada estrelinha representando um país, Então, nós temos blocos econômicos, organizações e associações, Beleza? Tipos de blocos econômicos. Aí nós temos aqui um baita de uma tabela, onde está mostrando mercadorias, tarifas externas, circulação de pessoas e capitais, serviço, moeda e o exemplo, Então, nós podemos analisar o ALAD, como é que ele funciona, É uma zona de preferência tarifária. Então, quando se fala em mercadoria, algumas mercadorias têm tarifas preferenciais. A tarifa externa, cada país possui uma tarifa diferente para comércio com o país fora do bloco. Circulação de pessoas e capital e serviços, sujeita às regras de cada país, Isso é na zona de preferência tarifária, que é chamado aqui de ALAD, A moeda, cada país mantém sua própria moeda. Como é que isso fica se for uma zona de livre comércio, Na zona de livre comércio você tem a circulação, livre circulação de mercadoria. Como é que fica a tarifa externa? Cada país possui uma tarifa diferente para comércio com países de fora. O NAFTA, tem essa característica, sujeita a regras de cada país no caso da circulação de pessoas. A moeda, cada país mantém a sua. Então, esse é o exemplo do NAFTA. Vamos para o terceiro exemplo, União Aduaneira, No caso da mercadoria, é livre circulação. No caso da tarifa externa, é o TEC, tarifa externa comum. Todos os países membros cobram o mesmo imposto, No caso, sujeita às regras de cada país a circulação de pessoas. E no caso, a moeda, cada país mantém a sua moeda. O caso do Mercosul, o Brasil tem a sua própria moeda, tem o real, a Argentina tem o peso, assim como o Uruguai e o Chile têm suas próprias moedas, mercado comum, No caso do mercado comum não há um bloco neste estágio atualmente, mas a proposta do mercado comum é livre circulação de mercadoria, uma tarifa comum, que seria relacionado à tarifa externa, a circulação de pessoas seria livre, cada país mantém a sua moeda, E o exemplo ainda não tem, como foi colocado a quarta, aliás, a quinta aqui, que é a União Econômica Monetária, que é o caso da União Europeia. A moeda comum, livre circulação de pessoas e a tarifa é comum também. Legal? Mercadorias também é livre, Então, nós temos aí exemplos diferentes, que vocês depois podem dar voltar essa parte e analisar com calma, legal? Aí aqui nós temos geograficamente como é que é cada regionalização, Então aqui nós temos União Europeia, Olha bem a cor da União Europeia, olha a cor da União Europeia, o rostinho, ao norte. Depois, em seguida, nós temos membros do processo de saída da União Europeia, que é o caso da Inglaterra, CI, Comunidade dos Estados Independentes, Olha bem a cor ali. No caso, a Rússia, e os países que fazem parte, que antes era da União Soviética, mas no CI eles passam a ter, alguns países continuam no CI. No caso aqui,
Associação Europeia de Livre Comércio, né? Mais ao norte, está em verde, né? Também a cor. Associação das Nações do Sudeste Asiático. Então, olha bem, parece um marronzinho isso aqui. Então está aqui, ó. Ao norte da Austrália, ao sul da China, né? São países e ilhas, né, asiáticas. Aqui tem a PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então nós temos aí pontos, né? Cooperação. E Estados Unidos, Canadá, México também fazem parte desses pontos, como a própria Rússia, né? E aqui na América Latina temos o Chile, né? Legal. O NAFTA, que daí já é Estados Unidos, Canadá e México, que na realidade é mais forte nos Estados Unidos. Mercosul, né? Que é o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Tem aí no caso a Venezuela está dentro ainda, que esse mapa é de que ano? De 2016. Depois nós temos aqui Mercado Comum Centro-Americano, está em amarelo, né? Então aí Guatemala, ali a região Nicarágua, Costa Rica, esses países da América Central. Comunidade do Caribe, né? Temos aí Guianas, né? Guiana e Suriname. Depois nós temos aqui, Pacto Andino. Pacto Andino tá um pouco ruim de enxergar aqui. Em rosa, né? Peru, tem Bolívia, Equador e Colômbia, né? Associação Latino-Americana Internacional, esse é o ponto, né? Temos, aliás, isso é quadrado. Faz parte da associação. Que mais aqui? Bastante, né? União Africana, né? Temos aqui União Africana e temos a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Né? Duas partes aqui, uma parte mais ao sul, parte mais ao norte, né? Divisão da África, né? Do continente africano em dois mercados, né? Duas cooperações regionais. E tem um final aqui, que é mais ali na Austrália, que é o Acordo Comercial sobre Relações Econômicas da Austrália e Nova Zelândia. Legal. Interessante. Então esse é o contexto de mercados, né, de cooperação regional. Né? Legal? Interessante. Temos aqui mais algumas páginas ainda aqui. Contar o tempo. Estamos em 8 minutos. Então vamos passar rapidamente aqui. Dois conceitos, aduaneira e referendo, né? Aduaneira refere-se à aduana, tem no ladinho. Refere-se à aduana, à alfândega, ou seja, é a cobrança de taxa ou imposto sobre entrada e saída de mercadorias, né? Como todos cobram o mesmo imposto, né? Então tem essa característica alfandegária. Referendo, votação por meio da qual um grupo de pessoas ou a população manifesta sua vontade e opinião sobre questão também chamada de plebiscito. Então é feito votações referentes a questões da União Europeia, né? Cada país faz a votação tanto na escolha do parlamentar, que vai representar o país, como também sobre assuntos, né, relacionados à economia, a orçamento, né?
A história da União Europeia é interessante, que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1951, Benelux, a França, a Alemanha Ocidental e a Itália, juntos esses países investiram na assinatura de um acordo referente à indústria de base, sobretudo o carvão e o aço, dando origem à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA. Em 57, se tem aí a Comunidade Econômica Europeia, né? Se veio do Tratado de Roma, né? Que daí vai ter, além de Luxemburgo, na Itália, França, Bélgica, tem também os Países Baixos, né? E é nesse momento aí da Comunidade Econômica Europeia, por meio do Tratado de Roma, que se estabeleceu livre circulação de produção agrícolas entre os países membros e a criação de uma união aduaneira. O objetivo do bloco persistiam nos planos de recuperação dos países afetados na Segunda Guerra Mundial, incluindo a tentativa de reduzir a influência estadunidense e soviética no continente europeu, né? Em 86, contando com 12 países, a adesão de bloco do Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Espanha, Portugal. O que mais aqui que dá para colocar? O referendo em 2016, o Reino Unido decidiu deixar o bloco, né? Previsto para se encerrar em 2019. O processo de construção, ampliação da União Europeia pode ser representado de uma linha de tempo ou cartograficamente. Observa-se mapa, aqui temos o mapa 4, figura 4. Na página seguinte, temos o mapa da União Europeia. Deixa eu focalizar aqui, que está dando problema. Aqui, este mapa. Está na página 41. Quem tiver o livro. União Europeia, processo de ampliação. Esse mapa é de 2018. Temos aí a divisão de países, né? Então aqui podemos observar na legenda como foi ampliando, né? Legal? Eu tinha lido isso antes, né? Aqui as razões que os britânicos saíram da União Europeia, né? Os britânicos, na realidade, os ingleses, eles sempre tiveram uma moeda mais forte, né? Então já forçaram a ter um euro mais forte também, né? Então há um ranço, né, da União Europeia por ter sido hegemonia desde o período aí da máquina a vapor, lá da Revolução Industrial, até quando os Estados Unidos conseguem ter hegemonia mundial e a Inglaterra perde, né? Então, regionalmente, a Inglaterra tem um ranço com os países da União Europeia por ter sido hegemonia, né? Aqui temos o bloco do Mercosul, uma reunião do Collor, do Menem. Deixa eu ver quem que são os outros dois aqui. O Collor é o mais magrinho aqui no canto. Atrapalhando um pouquinho. Aqui nós temos o presidente Fernando Collor, do Brasil. Paraguai é o Andrés Rodrigues. O Carlos Menem, da Argentina. Uruguai, Luiz Lacalle. Isso foi em 91, em Assunção, no Paraguai. Legal? Como nós vimos ali, que o Mercosul, né, na realidade, vamos analisar o Mercosul, né, aqui tem o que é o Mercosul, essa parte em verde, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. O Mercosul, ele tem livre circulação, no caso de mercadoria, é uma união aduaneira, né? Cada vez mais mantém sua moeda. Cada país mantém sua moeda.
cada país tem a sua regra, né? Todos os países membros cobram o mesmo imposto, né? Então, essa é uma regra que o Mercosul busca construir, né? Na realidade, na prática, não é bem assim. As relações de Mercosul e Venezuela acabou, né? Será que acabou mesmo? Página 44, aqui nós temos um mapa mostrando eixos de integração e desenvolvimento, né? Então, foi feito em 2018, o eixo andino, né? Temos aqui essa região andina, eixo andino sul, mais aqui, eixo Capricórnio, né? Com rosa, o eixo 3, eixo 4, o eixo da hidrovia, o 4, aqui, o 5, Amazônia, né? O 6, estudos guianês, né? Tá aqui. Eixo sul tá aqui, que é mais Argentina mesmo e Chile. Eixo interoceânico é o eixo 8, passa lá da Bahia, vai até, né, ali em Lima, Peru. Eixo Brasil-Peru, Bolívia, é o eixo 10. Onde é que tá? O 10 aqui. Tem as capitais estão em pontos, né? Buenos Aires, Montevidéu, né? Aqui tem Rosário, Santa Fé, Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, Assunção, Brasília nem precisa dizer, La Paz, Lima, Quito, Bogotá, Caracas, Giorgento, Paramaribo e Cayena. Beleza? União de Nações Sul-Americanas, Unasul, né? Por que não deu certo, né? Quem são do Unasul? Aqui, 2007, em Isla Margarita, na Venezuela, os líderes desses países decidiram mudar o nome da Comunidade União das Nações Sul-Americanas, Unasul, cujo tratado de 2008. Os países ali envolvidos: Bolívia, de Evo Morales, Equador, de Rafael Correa. Então, beleza. Ali temos um Noal Golpe, que isso é no Equador. Correia sofre isso, que ano que foi? 2010 já. Então essas brigas que nós vimos no Brasil em 2016 já acontecia no Equador em 2010 com Correia. Em 2018, após diversas crises, estamos aqui com crises, deixa eu ver aqui, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e Peru decidiram suspender a participação da Unasul, que passou a se unir com a Venezuela, Bolívia, Equador e Uruguai, Guiana e Suriname nos últimos anos. Porém, vários governos de países sul-americanos foram ocupados por lideranças que trouxeram a ideia capaz de apontar novos rumos para a integração regional, como veja seguir. Então, aqui, o NAFTA, né? O NAFTA, Canadá, Estados Unidos e México, que é outro, né? Vamos passar rapidamente aqui, como são bastante, nós estamos em 19 minutos, Comunidade Andina das Nações, que é a CANA, né? Tem a Venezuela, Peru, Equador, Bolívia e Chile. A LAD,
Aliança da Bolívia, né? Ali tem lá de contra 13 países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. OEA, Organização da América, dos Estados Americanos, né? OEA. Esses são 35 estados independentes da América. E chegamos na página 50. Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação e Ciência e Cultura. Né? E chegamos nas perguntas. Vamos lá. Analise os interesses dos países em fazer parte dos blocos econômicos e organismos internacionais. A número 2. Qual o bloco econômico mais antigo e avançado da atualidade? Explique os motivos da formação desse bloco. 3. Explique o que é o Mercosul e qual o seu estágio como bloco econômico. 4. Identifique quais são as maiores dificuldades para o funcionamento da Unasul. 5. Quando e com quais objetivos a LIRSA foi criada? 6. Quais são as principais críticas ao projeto da LIRSA, especialmente no que diz respeito à questão ambiental? E 7. Segundo a sua análise, qual o país obteve mais vantagens com o NAFTA? Justifique a resposta. Eu acho que a mais difícil aqui de responder é a 6, né? Deixa eu ver aqui na questão ambiental. Vou ajudar sobre LIRSA. Vamos voltar ali na LIRSA. Cadê a LIRSA? Aqui não. A LAD também não. NAFTA. LIRSA. LIRSA, na realidade, está relacionado aqui a iniciativa da integração da infraestrutura regional sul-americana, LIRSA, que em 2000 não é um bloco econômico, mas representa um esforço de articulação, né? Para a criação de uma infraestrutura de transportes, energia e comunicações. Interessante. Entre os países da América do Sul, para atingir essa meta, foram definidas eixos de integração e desenvolvimento. Figura 7, que está aí embaixo. Interessante. Vamos lá. A gente já tinha lido. Então, ele não é um bloco. Beleza? É isso. Então, podemos finalizar. Até o próximo vídeo. Então, valeu, oitavo ano. Espero que consigam entender. E, se não entender, por favor, coloquem perguntas aqui embaixo no vídeo ou façam lá na plataforma. Valeu, até a próxima.